Eu gostaria de trazer para os amados irmãos um breve comentário dirigido pelo Espírito Santo nesta noite, onde nós iremos meditar sobre o que esta parábola traz para a nossa vida. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos canônicos e no seu livro ele relata a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E neste momento da história na qual Mateus nos narra, quando você vai voltando alguns capítulos, para ser mais preciso, no capítulo 5 é onde começa essa ministração de Jesus, que é justamente no Sermão da Montanha, após Jesus convocar os seus primeiros discípulos em uma de suas primeiras ministrações, Jesus agora sobe um monte. E logo em seguida uma grande multidão se aproxima dele. E como nós observamos no texto oficial, onde nós fizemos a leitura, a palavra de Deus diz que as pessoas se juntavam, se iam para perto de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. No capítulo 7, versículo 28 de Mateus, diz assim: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. As pessoas agora iam de encontro a Jesus, porque Jesus tinha algo que os religiosos da época não possuíam. As pessoas se aglomeravam próximo de Jesus, as pessoas chegavam-se junto a Jesus, porque Jesus agora trazia para o coração das pessoas não somente letras, mas Jesus agora ensinava com autoridade vinda direto de Deus. As pessoas estavam acostumadas com os ensinos dos fariseus, dos escribas. As pessoas já estavam acostumadas com aquela metodologia de ensinamento. E não somente isso, a Bíblia Sagrada diz que eles queriam impor uma carga às pessoas que ele nem mesmo com um dedo queriam carregar. Eles queriam impor princípios, eles queriam impor normas e deveres que as pessoas deveriam cumprir, mas na verdade nem eles mesmos eram cumpridores destas coisas. E as pessoas vendo isso agora, e vendo que Jesus Cristo ensinava com autoridade nunca vista antes, as pessoas agora começam a se chegar até Jesus. E aonde Jesus passava, uma grande multidão chegava-se junto a ele. Eu imagino agora Jesus chegando na cidade e as pessoas agora parando todos os seus afazeres para ouvirem um mestre diferente de tudo que eles conheciam, um mestre que ensinava de uma maneira diferente da que eles conheciam. Os seus ensinamentos eram totalmente oposto da maneira convencional com a qual os doutores da lei ensinavam para as pessoas. Jesus Cristo não buscava as palavras mais difíceis para passar o ensinamento para aquelas pessoas mais humildes, mas por intermédio de parábolas, Jesus agora simplificava o reino de Deus, de modo que até as pessoas indoutas podiam assimilar o que Jesus Cristo queria passar. Jesus Cristo agora, de uma maneira bem simples, apontava o reino de Deus. E justamente nesse sermão da montanha, Jesus agora começa a ensinar aquelas pessoas que ali estavam. E dentre esses ensinamentos, ele agora cita esta parábola dos 2 alicerces. E é nestes 2 alicerces onde será a base da nossa ministração desta noite. Jesus agora relata a história de um homem imprudente, de um homem prudente e de um homem insensato. Jesus agora relata a história de 2 homens, ambos com o mesmo objetivo,
de construir para si uma casa, de construir para si uma residência. E agora nós vamos nos pegar ponto a ponto do que esta parábola tem para nos passar. Casa simboliza aconchego, simboliza segurança, simboliza estabilidade. E é exatamente isso que o ser humano busca de maneira desenfreada em nossos dias. O ser humano busca mais e mais uma estabilidade financeira. O ser humano busca mais e mais uma estabilidade no seu emprego, para que assim venha poder dar sustento para a sua vida e também para a vida da sua família. Ambos os homens se puseram a edificar as suas casas. Porém, cada um agora começa a alicerçar o seu projeto à sua própria maneira. Isso nos mostra, amados irmãos e caros ouvintes, que todos temos capacidade de construir as coisas aqui na terra. Todos nós temos capacidade de construir os nossos objetivos aqui nesta terra. Mas o que nós devemos estar alerta, o ponto aonde nós devemos focar a nossa construção, é o que vai definir se o nosso projeto verdadeiramente será algo exitoso, ou se virá a se tornar em um desastre lá na frente. A pergunta é, aonde nós estamos alicerçando os projetos que temos para a nossa vida? Aonde você está alicerçando os projetos que você tem para a sua vida? Será que verdadeiramente você tem alicerçado em uma base sólida? Ou você tem alicerçado os seus sonhos e os seus objetivos em um alicerce frágil? É isso que você deve se perguntar nesta noite. Existe um firme alicerce, existe um fundamento inabalável chamado Jesus Cristo. Ele que é a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a principal pedra de esquina. Esse é o firme alicerce aonde nós devemos fixar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos anseios e os nossos desejos. Tem que estar alicerçados em Cristo. Mas as pessoas, muitas das vezes agora, escolhem alicerces falíveis. Escolhem agora alicerçarem os seus sonhos e os seus projetos naquilo que é humano. E quando nós alicerçamos objetivos de vida naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, infelizmente, o final é trágico. Nós precisamos fundamentar as nossas escolhas, as nossas atitudes e as nossas decisões em Cristo, o firme alicerce. As construções e alicerces falíveis não são capazes de suportar as mudanças climáticas da vida. As casas que estão fundamentadas em alicerces humanos não são capazes de enfrentar as constantes mudanças que nós nos deparamos todos os dias da nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que ambas as construções foram submetidas ao vento e à tempestade. Aqueles que têm uma vida alicerçada em Cristo
enfrentam lutas e enfrentam dificuldades da mesma maneira que aquelas pessoas que têm o seu alicerce na areia, que têm o seu alicerce em recursos humanos, também enfrentam dificuldades na sua existência. Mas a diferença entre estas duas construções é que quando a sua vida está alicerçada em Deus, quando a sua vida está alicerçada em Cristo, vem as lutas, vem as tribulações, vem as tempestades, mas a casa permanece firme, porque o seu alicerce é sólido. Quando nós estamos alicerçados em Cristo, vem o vento, vem a tempestade, mas aquele que está no nosso barco diz: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. E começa agora a existir uma grande bonança. Quando nós estamos com a nossa inteira confiança depositada em Cristo, nós alcançamos segurança para a nossa existência. As adversidades da vida vêm para ambas as construções. E agora, quando a casa está alicerçado em um local falível, quando vêm as ondas, quando o vento começa a soprar, quando os rios começam a descer, a casa agora vem a uma ruína. Ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que permanece contra todos os intempéries da vida. O estudo da palavra, a prática da palavra de Deus, consolida a sua vida. Consolida o alicerce da sua existência. Existem provas para ambos os alicerces. Mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós temos confiança de que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maior é aquele que nos arrancou de um charco de lodo horrível e nos colocou para assentarmos em lugares de príncipes. Precisamos alicerçar os nossos sonhos em Cristo. Precisamos alicerçar os anseios da nossa vida em Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É de lá que vem o nosso auxílio, é de lá que vem o nosso alto refúgio. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, e ele agora se vê encurralado, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Quando Davi agora está proferindo estas palavras, chega um mensageiro até Saul e diz: Saul, deixa Davi de lado, Saul, porque Israel está sendo atacado pelos filisteus. E agora Saul reúne todo o seu exército e volta para defender os territórios de Israel. E Davi agora, ao perceber que os seus inimigos estão retornando, ele olha e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A esperança de Davi estava alicerçada no Deus Todo-Poderoso. Ele olha para um lado e para o outro e não vê chance de escapar. Mas o seu alicerce estava fundamentado em Cristo. O seu alicerce, a sua confiança estava depositada no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro, arquiteto e projetista de todo o universo. Aquele que a palavra de Deus nos afirma que quando ele monta na asa de um querubim e voa pelo universo, o sol não dá o brilho da sua luz. Aquele que o vento e o mar têm que se acalmar, porque ele é o Criador.
Alicerce a sua vida em bases sólidas. Não pense que para a sua vida ser plena aqui, você precisa ter uma conta bancária cheia. Não pense que para você ter uma vida bem-sucedida aqui, é necessário que você tenha muito conhecimento humano e que isso será o suficiente para a sua vida. Não. O que nós precisamos é alicerçar as nossas vidas, as nossas escolhas em Deus. Nos perguntarmos em quem verdadeiramente nós estamos depositando a nossa confiança. Será que verdadeiramente nós estamos depositando a nossa confiança em Deus? Ou se nós estamos depositando a nossa confiança em alicerces falíveis? Será que nós estamos alicerçando a nossa confiança no dinheiro? Será que nós estamos alicerçando a nossa confiança nas amizades, na influência na sociedade? Nesta noite nós devemos parar e a partir de hoje observar aonde está sendo alicerçada a nossa vida. Porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora na qual o nosso alicerce será provado pelas lutas desta vida. Nós precisamos parar e agora fundamentar a nossa vida naquilo que é eterno. Não adianta fundamentarmos a nossa existência naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é palpável, naquilo que é destrutível, naquilo que é falível. Mas nós devemos fundamentar a nossa vida naquilo que é inabalável, naquilo que é inerrante, naquilo que é infalível, que é a doce e preciosa palavra de Deus. Quando nós agora temos uma vida regrada na Escritura Sagrada, quando nós agora vivemos uma vida pautada nos ensinamentos sagrados, a nossa vida agora é plena. E nós vivemos não simplesmente uma vida comum, uma vida qualquer, uma vida medíocre, não. Mas nós vivemos agora uma vida em abundância. Vida essa que só pode ser produzida por intermédio da presença de Jesus. Vida essa que só pode ser alcançada por intermédio da presença do Espírito Santo que passa a habitar em nós, no momento que nós compreendemos que necessitamos estar ligados em Deus. Para que o ser humano venha viver uma vida feliz aqui, não é necessário o carro do ano, não é necessário muito dinheiro na poupança, porque já estudamos aqui, já comentamos aqui em programas anteriores, na qual Jesus Cristo, falando ao homem que veio até ele, pedir para que ele viesse ali mediar a divisão de uma determinada herança. E Jesus agora conta que existia um homem que havia recebido uma herdade, e esta herdade agora estava produzindo muito. E ele agora olha e diz: olha, alma, come, bebe, folga, porque você tem bens para muitos anos. Aí vem uma voz e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A vida daquele homem estava alicerçado no que era material, no que era falível e transitório, no que ele jamais poderia levar para a eternidade. Mas quando nós temos uma vida fundamentada em Cristo, o que nós levamos daqui são as nossas atitudes, são as nossas escolhas de viver uma vida para agradar a Deus. Para viver uma vida agora, não para agradar os seus próprios desejos,
não para satisfazer as suas próprias vontades, mas agora para viver uma vida para agradar a Deus. Quando nós agora vivemos uma vida prontamente para agradar a Deus, nós desfrutamos do melhor de Deus aqui nesta terra. Que não é simplesmente dinheiro, que não é simplesmente influência, conhecimento, não. Mas é algo que nada disso pode dar. É a paz, é a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. É a certeza de que se hoje for o dia que o céu irá se rasgar e o nosso Jesus for descer com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós os vivos temos a certeza que seremos arrebatados para nos encontrarmos juntamente com eles nos ares. É isso que a presença de Deus traz para o ser humano. É isso que uma vida alicerçada na presença de Deus traz para nós, seres humanos. E era exatamente isso que Jesus estava querendo passar para aquela multidão. Jesus estava querendo dizer, olha, esqueçam todo o conceito de vida que vocês conhecem. Esqueçam isso de estar buscando somente aquilo que é terreno. Jesus estava dizendo, olha, alicercem os objetivos da vida de vocês naquilo que salta para a eternidade. Alicerce os seus pensamentos e os seus sonhos naquilo que vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. E se existe glória para o nome do Senhor nisso é o que nós devemos pensar e fazer na nossa vida. E era esta a palavra que Deus colocou em nosso coração nesta noite. Eu gostaria que você, caro ouvinte e caro telespectador, ficasse com esta reflexão. Em que você está alicerçando a sua vida? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Explicação. Enquanto eu sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender, e no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Olha esse favor e